Então, tá, iniciei a gravação. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2021. Meu nome é Rafael, eu sou coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa de Itapetininga e hoje nós estamos retomando as atividades do grupo de estudos em Justiça Restaurativa aqui do Núcleo. Nós faremos a leitura, iniciaremos a leitura do livro Justiça Restaurativa, do Howard Zehr, um livro publicado pela Palas Athena. Certo, gente? Então, acho que a gente pode ir caminhando, para a leitura do primeiro capítulo. Eu geralmente tenho lido, mas eu gostaria de, agora que o grupo está se estruturando, tem mais pessoas participando, que a gente fosse se revezando na leitura, até para não cansar muito, tá? Então, eu vou iniciar a leitura. Minha leitura é meio problemática, vocês vão ver aí, mas aí depois a gente vai revezando, tá bom? Se possível. Então, o capítulo 1 tem por título Visão Geral. Então, eu começo a leitura. Enquanto sociedade, como devemos reagir às ofensas? Quando acontece um crime ou quando é cometida uma injustiça, o que precisa ser feito? O que pede nosso senso de justiça? A premência dessas questões é enfatizada diariamente por eventos reportados pela mídia. Quer estejamos preocupados com crimes ou outras ofensas e danos, nossa reflexão foi profundamente moldada pelo sistema de ocidental, não apenas no Ocidente, mas também em grande parte do outro lado do mundo. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu me dei conta de uma questão. Quer dizer, nós começamos, eu falei, a Adriana falou, mas eu gostaria, na verdade, assim, na medida do possível, pelo menos uma apresentação nossa, Eu acho que seria interessante, porque nem todo mundo se conhece aqui. Então, eu me dei conta de que essa parte é importante, eu não fiz. Eu gostaria de ouvir, vocês, quem pudesse apresentar, falar um pouquinho, do interesse também pelo grupo de estudo, por que está participando, tá? Bom, eu só, bem brevemente, minha formação é em psicologia, então eu estou envolvido com a justiça restaurativa já faz algum tempo, acho que desde 2014. Eu tenho participado de alguns eventos de justiça restaurativa e fiz a minha formação em Tatuí, no núcleo de Tatuí, com a Mônica Mumi. Depois tive a honra e a oportunidade de fazer a segunda formação com a Célia Passos aqui, em Itapetininga, que formou o núcleo. Então, estou à frente das atividades junto com os facilitadores da primeira turma, com a Adriana, com o Daniel também. Estamos à frente do núcleo de justiça restaurativa. Tá? Nós temos essa parceria com o sistema de justiça, Então, quem nos provocou, para a fundação do núcleo foi o doutor Alessandro, do Tribunal de Justiça, ele da Vara da Infância e das Execuções Criminais também, e ele que está encabeçando aí como juiz a coordenação do grupo gestor de justiça restaurativa aqui em Itapetininga. Então, a gente tem como atividade hoje possível apenas o grupo de estudo. A gente estava com alguns projetos, a gente tinha um projeto piloto em 4 escolas de Itapetininga, também na Fundação Casa e também com pessoas em situação de rua. A gente fazia essa prática de processos circulares. E a gente teve que interromper devido à pandemia do ano passado, Então, nós estamos com as atividades suspensas, a gente está ainda elaborando nosso plano de retomada. Para isso, a gente espera que todos tenham vacinado e tudo mais, então vai ser uma questão que, pelo que a gente está percebendo, mais lenta, Nós também iniciaremos esse ano o grupo de introdução, o curso de introdução à justiça restaurativa. Esse é online e já está rolando, se vocês perceberam nas redes sociais, já está rolando a arte, que o Daniel fez, e também as inscrições. Então, quem puder divulgar, a gente já teve algumas inscrições. Eu percebi ontem, eu coloquei no story do meu Instagram, e aí algumas pessoas que visualizaram, eu já fui fazendo convite para cada uma, Então, aí isso ajudou também algumas pessoas a se darem conta, que às vezes vem a propaganda ali, e não se atém, ao que é. Então, acho que é importante também a gente ir reforçando com quem está próximo, com quem a gente sabe que já tem essa afinidade com a justiça restaurativa, de a gente divulgando, tá bom? E eu gostaria de ouvir vocês. É ruim não ter bastão de fala, Pois é, a gente fica na insegurança. Mas então,
vou seguir a minha tela aqui, que eu sou a próxima, depois aqui na minha, pelo menos está a Adriana Andrade, a Araci, Daniel, então vou seguir aqui. Bom, eu sou a Adriana, eu sou advogada desde 1999, né, já faz algum tempo, e sempre trabalhei com alguma coisa ligada aí à resolução pacífica de conflitos, mesmo antes de saber propriamente do que isso se tratava, né? Já era uma característica minha de sempre conversar com os envolvidos e tudo mais. Sou mediadora de conflitos judicial em Itapetininga e também extrajudicial, né? Que eu sou sócia da Lex Mediare, Câmara de Mediação e Estudos de Itapetininga, que foi inaugurada em 2008, nossa, já faz tempo também. E sou pedagoga, né? Então, de formação, eu tenho direito e pedagogia. E sou facilitadora, né? A convite do Rafael, eu entrei estertores do primeiro curso e foi uma experiência que modificou a minha vida. Enquanto nós estávamos fazendo os eventos presenciais, eu atuei em alguns círculos na escola, mas aí até por um problema de agenda, nós tínhamos combinado que eu ficaria no núcleo, né? Mas aí a pandemia veio e isso não pôde ser feito. Então, a minha participação aqui no grupo de estudo é de aprendizado, é de compartilhamento. Eu fico muito feliz que tenha mais pessoas participando. Estou divulgando também aí o curso, né, de formação, porque eu penso que quanto mais pessoas conhecerem, de fato, a justiça restaurativa, a gente, de fato, poderá falar em pacificação social, que é o trabalho também da mediação, né? Eu também sou instrutora em mediação pelo Conselho Nacional de Justiça, então, toda essa parte de aprendizado, de estudo, faz parte da minha rotina. Agradeço e espero que a gente tenha realmente oportunidades de conversa como nós tivemos ano passado. Obrigada. Obrigado, Dri. A gente está fazendo, então, uma rodada, né, para quem está chegando, para se apresentar brevemente, para a gente poder iniciar aí a leitura do livro. Então, por favor, Adriana Andrade, vamos pela ordem alfabética, já começou com a Adriana, né? Acho que dá para a gente ir pela ordem alfabética. Bom dia, tá dando para ouvir direito? Meu nome é Adriana, Memória de Andrade. Quero primeiro cumprimentar a todas e a todos. É um prazer participar desse grupo. Eu faço parte da equipe do órgão gestor daqui do Núcleo da Justiça Restaurativa, sou assistente social da Prefeitura. Eu acho que é um tema muito importante. A justiça restaurativa é muito necessária na nossa sociedade, principalmente pelo contexto social que a gente vem vivenciando há anos, né? Então, é muito importante e é uma causa social, algo que eu amo, assistente social, né? Por paixão. Então, eu estou aqui também para aprender, para contribuir e vamos junto. É isso. Obrigado, Dri. Aí, acho que pela ordem dá para, né, se a Araci puder também aí se apresentar. Quem tiver com dificuldade, puder, pelo menos por escrito, alguma coisa para a gente saber, né, quem são vocês. A Araci já conheço também, de longa data, e está aí com a gente também, é da segunda turma, né? Araci, o seu microfone está mutado, então acho que vai ter que no cantinho direito ali, tirar o mute, para a gente ouvir você. Aí. Está me ouvindo agora? Agora sim, perfeitamente. Bom dia a todos, eu sou a Araci, eu sou professora de Educação Física e eu acho que pelo fato de trabalhar com o corpo, com a expressão, eu sempre acreditei de que os meus alunos, a juventude, o erro poderia ser mudado. Então, por esse fato, eu hoje estou na mediação da Escola Peixoto e por esse fato eu estou aqui aprendendo. Eu preciso aprender. Então, e contribuir naquilo que tiver dentro dos meus conhecimentos. Muito obrigada.
A gente que agradece, né, poder contar, né, cada dia mais pessoas aí no núcleo conosco, né, e a gente sempre nessa ideia de realmente nós estamos todos em aprendizado, né, a gente está aprendendo. Então, acho que pela ordem aí, o Daniel, né, próximo a se apresentar, se puder. Bom dia, por favor. tá dando para ouvir? Tudo bem. Muito prazer, meu nome é Daniel, sou estagiário aqui do Núcleo de Justiça Restaurativa. Sou estagiário e estou cursando Direito, terceiro ano na FKB. Minhas outras formações, eu também sou técnico de informática, que está ajudando um pouco a parte de divulgação do núcleo. E estou aqui para aprender com todos e todas. E se quiser para agregar, estou aqui à disposição. Acho que é isso. Tá certo, muito obrigado. E aí, a Érica também, né? Se você puder falar, eu tinha colocado em mute seu microfone porque estava aberto. Aí eu cliquei aqui e não consigo desmutar. Eu acho que se você clicar, você consegue no canto inferior aí direito, Érica. Se você puder, né, entrar com áudio e falar, senão, aí você só sinaliza para a gente aqui no chat, que aí a gente vai dando prosseguimento. Enquanto isso, estou tentando aqui mandar o link para o Ricardo, que ele entrou aí, mas ele saiu. E aí ele está solicitando que eu mande por e-mail, tá? Não sei se a Érica está aí. Ah, ok, Érica, então tá. Então a gente vai dar continuidade. Eu vou só pedir um minutinho para vocês para eu conseguir mandar o link aqui para o Ricardo, que eu não estou conseguindo, ele não está conseguindo acessar. Tá? Só um instante, deixa eu ver aqui. O programa aqui do Zoom já está falando que já vai dar que 40 minutos é o tempo, já me deu um alerta aqui. Estranho, né? Porque o Ricardo conseguiu acessar, depois ele saiu. Enfim, a gente vai se adaptando aí à tecnologia. Bom, uma coisa também que eu acho que é importante, e eu tinha preparado para falar, e também na minha ansiedade do primeiro dia, eu acabei pulando, é falar sobre quem é o Howard Zehr, né? Então, eu considero que é muito importante nós sabermos quem é o autor, que nós vamos ler, né? Então, só queria também comentar com vocês que eu acho que é uma tarefa, se vocês depois tiverem possibilidade, interesse, de a gente pesquisar um pouquinho sobre a biografia dele, a formação e tudo mais, se vocês depois puderem agregar algumas informações, eu agradeceria bastante, porque há uma lacuna muito grande na formação dele. Todos os sites que eu tentei procurar, que eu me enfiei assim para tentar fuçar e descobrir a formação do Howard Zehr, todos são muito superficiais. Inclusive o próprio site do Instituto Howard Zehr, o Instituto de Justiça Restaurativa, que ele fundou, ele é co-diretor lá desse instituto, a biografia dele é muito assim superficial. O que eles fazem, em todos os lugares que eu pesquisei, eles fazem uma apresentação muito superficial dele, assim, meio naquele estilo mais mercadológico, assim, conferencista internacional, palestrante, professor e tal, mas a formação dele mesmo não tem muitos dados, assim, sobre a formação dele. Então, até agora eu não sei se ele é formado em sociologia ou não. Eu imagino que sim, que ele dá aula de sociologia,
professor de Sociologia e Justiça Restaurativa no curso de graduação em Transformação de Conflitos da Universidade Menonita Oriental, que fica no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Então, pelo que eu tentei assim, perceber, me parece que ele é formado em Ciências Sociais, é sociólogo, tá? Mas eu não tenho certeza. A formação dele foi em 1966, e aí lá tem no site... Tem a universidade, mas não tem um curso que se formou. Aí, com muito curso, eu consegui também descobrir que ele é formado também, ele fez mestrado e doutorado. Então, o mestrado dele é em artes, na Universidade de Chicago, e o doutorado é em filosofia, na Universidade de Rutgers. Então, é meio assim, quebra-cabeça para tentar montar a biografia dele. Então, por que interessa saber quem é esse autor, né? Qual é a formação? Porque por aí a gente já consegue compreender um pouco do raciocínio, né? O que ele tem como base também de olhar. Então, é muito importante a gente saber a formação de um autor, tá? Oi, Ricardo. Bom dia, deu certo, né? Tá conectando seu áudio aí. Tudo bem? Tudo bom. A gente fez uma apresentaçãozinha breve, você quer se apresentar também brevemente, falar sua formação e tal, por favor? Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso, estava tendo dificuldade aqui para entrar no link. Meu nome é Ricardo e a minha formação toda é em Geografia. E o que mais? E participei do grupo, né, de formação da Justiça Restaurativa e tive algumas experiências práticas e participava do outro grupo de estudos que leu A Cura do Trauma, né? E agora estou a fim de aprofundar a leitura sobre a justiça restaurativa mesmo, propriamente dita, né? Através desse livro. É isso, obrigado, gente. Muito obrigado, Ricardo. E a gente estava fazendo uma apresentação do Howard Zehr, né? Eu falava que ele tem uma formação que não dá para descobrir, eu fucei em vários lugares na internet sobre a formação dele, muito difícil, inclusive no Instituto Howard Zehr, é muito difícil saber no que ele é formado. Me parece, por ele dar aula de sociologia, que ele é formado em ciências sociais, que ele é um sociólogo, provavelmente sociólogo, né? Porque pode ser antropólogo também, né? Cientista político, enfim, eu sei que ele é formado, me parece que ele é formado em ciências sociais, ele é professor, como eu falei, de sociologia e justiça restaurativa na Universidade Menonita Oriental, que é a mesma universidade da qual faz parte aquela autora que nós lemos da vez passada, né? Então, a Caroline Yoder, ela também é de lá, e eles têm muito contato, os dois, por serem da mesma universidade, enfim, ela chega a citar no livro, em algum momento ali do livro, ela fala do Howard Zehr, né? Da influência do Howard Zehr na vida dela. O Howard Zehr, ele é conhecido como o avô da justiça restaurativa, né? Então, ele é um dos pioneiros mesmo da justiça restaurativa, ele que iniciou algumas práticas e a sistematização da justiça restaurativa, ele que deu início, né? Ele é um dos pioneiros mesmo da sistematização e do próprio termo justiça restaurativa, no final dos anos 70, né? Então, ele começa a se envolver com trabalhos, com a prática, e ele vai desenvolvendo toda uma sistematização sobre a justiça restaurativa. Eu falei, ele fez mestrado e doutorado, né? O mestrado dele é em artes, o doutorado é em filosofia, e ele trabalhou também como fotojornalista e fotógrafo, então ele também tem esse lado mais artístico e tudo mais, né? Mais do campo das artes, do campo eu esqueci agora, como artes visuais, né? E ele também criou a iniciativa chamada Centro de Justiça Comunitária, que foi o primeiro programa de reconciliação entre vítimas e ofensores dos Estados Unidos. Ele é norte-americano, né? Ele nasceu numa cidade no Alabama, nos Estados Unidos, em 1944. Né, dado extraoficial, ele é canceriano, nasceu dia 2 de julho, né, de 1944. Ele também teve uma participação, foi fundamental no atentado de Oklahoma, né, não no atentado, mas posterior ao atentado, que ele trabalhou com as vítimas do atentado de Oklahoma City, né, que foi um atentado que teve grandes proporções nos Estados Unidos. Ele é co-diretor do Centro para a Justiça Restaurativa e Construção de Paz, também tem a sede nos Estados Unidos, além de ele ser, como diz aí a maior parte das suas biografias, um conferencista internacional e
enfim, é um divulgador da justiça restaurativa no mundo, né? Tá? Então, é isso sobre ele, dados sobre ele. Se vocês tiverem oportunidade, depois pesquisarem, acharem mais algumas informações, a gente também pode retomar, tá? Então, a gente estava lendo o primeiro capítulo, né? Eu vou retomar, então, a leitura, e aí a gente vai seguindo e se revezando na medida do possível, tá bom? Enquanto sociedade, como devemos reagir às ofensas? Quando acontece um crime ou quando é cometida uma injustiça, o que precisa ser feito? O que pede nosso senso de justiça? A premência dessas questões é enfatizada diariamente por eventos reportados pela mídia. Quer estejamos preocupados com crimes ou outras ofensas e danos, nossa reflexão sobre tais questões foi profundamente moldada pelo sistema jurídico ocidental. Não apenas no Ocidente, mas também em grande parte do outro lado do mundo. O sistema jurídico ocidental, ou mais especificamente a justiça criminal, tem importantes qualidades. No entanto, vem crescendo o reconhecimento de suas limitações e carências. Não raro, vítimas, ofensores e membros da comunidade sentem que o sistema deixa de atender adequadamente às suas necessidades. Os profissionais da área da justiça, juízes, advogados, promotores, oficiais de condicional, funcionários do sistema prisional, a miúde expressam sua frustração com o sistema. Muitos sentem que o processo judicial aprofunda as chagas dos conflitos sociais ao invés de contribuir para seu saneamento e pacificação. A justiça restaurativa procura tratar de algumas dessas necessidades e limitações. Desde os anos de 1970, vem surgindo vários programas e práticas em centenas de comunidades de vários países do mundo. Com frequência, são oferecidos como alternativas paralelas ou mesmo no âmbito da justiça do sistema jurídico vigente. No entanto, a partir de 1989, a Nova Zelândia fez a justiça restaurativa o centro de todo o seu sistema penal para a infância e juventude. Atualmente, em muitas localidades, a justiça restaurativa é considerada um sinal de esperança e um rumo para o futuro. Resta saber se conseguiremos realizar suas promessas, mas muitos estão otimistas. A justiça restaurativa começou como um esforço para lidar com assaltos e outros crimes patrimoniais que, em geral, são vistos, em muitos casos incorretamente, como ofensas menores. Hoje, contudo, as abordagens restaurativas estão disponíveis em algumas comunidades para aplicação às modalidades mais violentas de crime: morte causada por embriaguez ao volante, agressão, estupro e mesmo homicídio. A prática da experiência das comissões de verdade e reconciliação na África do Sul também vem sendo realizados esforços para aplicar a estrutura da justiça restaurativa a situações de violência generalizada. Além disso, tais abordagens e práticas estão ultrapassando o sistema de justiça criminal e chegando às escolas e universidades, locais de trabalho e instituições religiosas. Alguns defendem a ideia de que abordagens restaurativas, como os processos circulares, prática que nasceu das comunidades das primeiras nações indígenas no Canadá, podem ser usadas para trabalhar, resolver e transformar conflitos em geral. Outros adotam os processos circulares e outras abordagens restaurativas como um caminho para construir e sanar comunidades. Kay Prentice, destacada defensora da justiça restaurativa, afirma que os círculos são uma modalidade de democracia participativa, que vai um passo além da regra da maioria simples. Nas sociedades onde o sistema jurídico ocidental substituiu ou suprimiu processos tradicionais de justiça e resolução de conflitos, a justiça restaurativa oferece uma estrutura apta a reexaminar e, por vezes, reativar tais tradições. Às vezes, vejo a justiça restaurativa como uma amálgama de elementos-chave da percepção moderna sobre direitos humanos, com abordagens tradicionais em relação ao dano ou conflito. Embora o termo justiça restaurativa abarque uma ampla gama de programas e práticas, no seu cerne ela é um conjunto de princípios e valores, uma filosofia, uma série alternativa de perguntas paradigmáticas. Em última análise, a justiça restaurativa oferece uma estrutura alternativa para pensar as ofensas. Examinarei esse arcabouço nas páginas que se seguem, mostrando como isso se traduz em prática. Então, queria retomar com vocês algumas coisas que ele coloca já nessa primeira pegada aí, né? Que é o sistema jurídico ocidental. Então, acho que eu não sou do direito, tá? Então, a minha fala ela precisa ser compreendida dentro
lugar de que eu falo a partir da psicologia. A minha experiência com o direito, ela vem do trabalho que eu executo desde 2010 com adolescentes em conflito com a lei. Então, eu trabalho com medida socioeducativa, já trabalhei meio fechado, em Fundação Casa, e agora meio aberto, já há 9 anos, né, no meio aberto, com liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, enfim. Então, e agora com a justiça restaurativa. Então, meu contato com o direito vem por essas experiências, tá? Então, ele já começa aqui falando sobre o sistema jurídico ocidental. Então, acho que até quem é do direito pode falar melhor do que eu depois, né? Mas a gente tem um sistema jurídico ocidental que é basicamente estabelecido numa organização que ela é punitiva, né? Ou ela tenta retribuir, né, por parte do Estado, algum dano, alguma ofensa que é causada por algum indivíduo que rompe com o pacto social. Então, a gente tem um pacto social, nós temos as nossas leis, né, as leis que fundam a sociedade, que fundam o contrato social, se a gente quiser resgatar Rousseau e tudo mais, né? Então, a gente tem um contrato social, e quando esse contrato é violado, há a aplicação de uma punição. Então, a ideia é mais ou menos essa, grosso modo é isso, né? Então, seria a iniciativa por parte do Estado, aí um ente, né, abstrato, um ente que não está ali naquela relação imediata onde a ofensa se deu. Esse ente abstrato, ele vai intervir sobre essa ação, esse dano que foi causado, para tentar, de alguma forma, apaziguar os conflitos sociais, por meio da punição, né? Então, esse, assim, grosso modo, é o sistema de justiça tradicional ocidental, que segue, de certa forma, uma substituição da lei italiana, né? Olho por olho, dente por dente e tudo mais. Até recomendo para vocês um vídeo do Eduardo Bueno, num canal do YouTube, chama Buenas Ideias, e ele vai falar sobre a origem da punição, ou a raiz da punição. Eu vou compartilhar depois com vocês no grupo, tá? Eu acho fundamental para a gente entender o que nós estamos chamando por sistema jurídico ocidental, né? E ele vai falar justamente de como as penas eram aplicadas no passado, pré-Revolução Francesa e Revolução estadunidense, por exemplo. Então, ele vai falar que os métodos de punição eram aplicados pelo monarca, pelo soberano, né? Então, o soberano decidia a vida e morte das pessoas e a punição das pessoas. E que aos pobres, aqueles que não compunham a nobreza, a punição era basicamente pela forca, pelo açoite. E para os nobres, era uma vergonha para os nobres eles serem açoitados ou enforcados. Então, quando acontecia o que era raro, a punição a um nobre, essa punição ela era pela guilhotina ou decapitação. Então, que é uma morte mais rápida, né? Então, esse esquema de punição, né, que era organizado de certa forma e aplicado pelo rei, né? Ele foi, ao longo do tempo, depois da Revolução Francesa e da Revolução Norte-Americana, ele foi se aprimorando. E aí ele vai citar, né, nesse vídeo o Beccaria, sobre os delitos e as penas, né, que é um livro também para quem estuda direito, é um fundamental, né, dos delitos e das penas. Aí fala também de um livro, se eu não me engano, acho que é do Rousseau também, que fala sobre a organização também das penas, né? Enfim, e aí ele vai falando sobre isso, né? Que a aplicação de uma punição, ela nunca seguiu uma lógica muito justa, que é apenas quando as pessoas começam a questionar essa injustiça de que para alguns você aplica uma determinada pena, para outros que pertencem a uma outra classe você aplica outra pena, quer dizer, quando começa o questionamento de que isso não é justo, que se todos são iguais perante a lei, né? Se todos são iguais, como diziam os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Quer dizer, então as punições também tinham que se equiparar, não poderiam ser punições assim que injustas, né? Bom, enfim, então essa é uma dica que eu deixo aí para a gente poder aprofundar nessa questão das origens da punição e que é onde se estrutura o nosso sistema de justiça. Se a gente for parar para pensar, né, hoje, à luz do contemporâneo, a gente vê que nós ainda não temos uma aplicação das leis, das punições justa,
né? Então, é nesse panorama, nesse cenário que a justiça restaurativa ela se torna mais do que necessária, né? Urgente, para que a gente possa, de certo modo, contrapor ao sistema que ele tem seus benefícios, ele tem suas, como ele fala aqui, a sua importância, suas qualidades, né? Ele reconhece que o sistema jurídico ocidental tem importantes qualidades, mas que, por si só, não dá conta de responder aos problemas e nem de apaziguar socialmente, porque nós vivemos sociedades extremamente desiguais em termos econômicos. Então, assim, em muitos casos, o sistema jurídico ocidental ele foi usado para tentar apaziguar os conflitos sociais que são próprios de uma sociedade de classe, se a gente for parar para pensar, próprios de uma sociedade desigual. Né? Então, quando você tem abismos sociais muito grandes, você tem a prática de crimes, e aí, assim, de certa forma, o que ele coloca aqui, que o sistema de justiça saturado, que todo mundo que trabalha dentro do sistema de justiça não consegue perceber, é justamente a efetividade de resolver os conflitos sociais que estão na origem dos crimes, da prática de crimes e de delitos, né? Então, ele coloca isso. E que aí ele vai dizer que da experiência da Nova Zelândia, né? Então, a Nova Zelândia, em 89, ela reformou o sistema de justiça juvenil, né? Então, a justiça que é aplicada a adolescentes, né? E aí, toda a justiça juvenil da Nova Zelândia, ela é nos modos da justiça restaurativa. Não há outra forma de fazer justiça. No nosso caso, por exemplo, aqui no Brasil, qual que é a diferença? No Brasil, a gente tem ainda a justiça tradicional, né, a justiça retributiva, que coordena a aplicação de medidas punitivas ou socioeducativas, se você quiser, né, para adolescentes que cometem atos infracionais. Quer dizer, a gente aplica para os adolescentes, a leitura que é feita do ato infracional é a mesma do Código Penal. Embora a medida que é dada, né, aplicada, ela segue uma outra normativa, outras leis, né, o SINASE, né, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, a aplicação das medidas para coibir a prática infracional feita por adolescentes, ela não é do sistema penal, mas a forma como o ato infracional é lido, toda a tipificação do ato infracional é feita com base no Código Penal. Ou seja, a gente tem uma mescla, né, uma mistura entre justiça tradicional, Código Penal, e justiça juvenil específica para crianças e adolescentes. Aí. Então, nós temos uma mescla de duas normas, né, que são aplicadas aqui no Brasil para casos de adolescentes que cometem ato infracional. Enquanto que na Nova Zelândia não, é apenas justiça restaurativa. Então, todos os casos são tratados à luz dos princípios da justiça restaurativa, seja com processos circulares e outras metodologias, né? Então, essa é a grande questão. E a gente sabe que a Nova Zelândia é um país que tem uma baixa incidência também de atos infracionais, justamente por conta da forma como é tratado, né? Então, o que a gente percebe que no sistema de justiça tradicional não há uma resolução do problema, da problemática central, que é a problemática do cometimento de um ato infracional, né? Você não consegue chegar às raízes, não consegue evitar. A reincidência ainda é alta, né? Eu estou falando aí da justiça juvenil, se a gente for, né, só para comparar com o caso aí da Nova Zelândia. No Brasil, a reincidência é alta, né? Por quê? Porque a gente não trata da questão em si, a gente trata do efeito, né, do ato infracional. E aí a gente acaba perdendo lidar com o problema de fato. Então, aí ele também, eu ressalto aqui, reforço que ele vai falando de algumas experiências, né, e uma das experiências que foram realizadas aí, uma das que foi realizada é a Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul, que eu já até trouxe da outra vez que a gente conversou, né, um relato que a Angela Davis colocou no livro dela, que chama Estarão as Prisões Obsoletas. No final do livro, ela coloca um caso de justiça restaurativa que foi aplicado ao caso de homicídio, né? Então, para quem não viu, quiser conferir também, é muito interessante. E várias experiências no mundo, apesar de a gente achar que serve apenas para casos, entre aspas, né, menor ou de menos como é que eles falam no sistema jurídico, de menor grau ofensivo, né? Que a gente sabe que a ofensa aí... Menor potencial.
Menor potencial ofensivo. A gente sabe menor potencial ofensivo. Isso a gente sabe que é complicado de mensurar, né? Porque, por exemplo, se você tem um celular furtado ou até mesmo você é roubado e alguém tira o seu celular, tudo bem. Se a gente for pensar, o roubo ele já é mais grave, né? Dentro do âmbito penal. O furto não. O furto é leve. Mas você tinha nesse celular a foto da sua mãe que faleceu de Covid há um mês. Muitas fotos que você tinha com ela. Você não vai ter mais acesso, não vai ter como recuperar. Será que é baixo o potencial ofensivo de uma coisa dessa? Então, assim, tem coisas, tem nuances, né? Para a gente poder classificar aí com um menor grau ou maior grau, é meio complicado, né? Então, claro que na letra da lei a coisa é feita, né, estabelecida, com base em alguns critérios que vão classificar como maior ofensa ou menor ofensa, né? Mas, enfim, eu acho que tudo isso não é assim tão 8 ou 80. Eu acho que essa questão da ofensa depende também de quem está envolvido. Se a gente está numa perspectiva restaurativa, quer dizer, a gente também considera a vítima, né? A vítima também é trazida para a situação, né? Então, do ponto de vista da vítima, por mais inofensivo ou pouco ofensivo que seja, não é necessariamente assim, né, que as coisas acontecem. Bom, enfim, então ele vai discutindo isso, né, as práticas que estão sendo feitas no mundo. E ele destaca que os processos circulares, né, eles têm como inspiração as comunidades, as nações indígenas do Canadá, né, e várias outras também pelo mundo, se a gente for ver, né, então, que se inspiram aí. Agora, ele faz aí uma coisa que é a definição, né, do termo justiça restaurativa. Acho que é importante, uma vez que ele que cunha o termo, né, justiça restaurativa, quer dizer, ele usa esse termo para essa prática, acho que é importante a gente ficar com a definição dele. Então, na página 13, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, antes do outro subtítulo, tá? Assim, embora o termo justiça restaurativa abarque uma ampla gama de programas e práticas, no seu cerne, ela é um conjunto de princípios e valores, uma filosofia, uma série alternativa de perguntas paradigmáticas. Em última análise, a justiça restaurativa oferece uma estrutura alternativa para pensar as ofensas. Examinar, e aí vai. Bom, olha isso, né? Então, o que é a justiça restaurativa? Embora ela abarque programas e práticas, no cerne dela, ela é um conjunto de valores e de princípios. É uma filosofia, e ela é uma série alternativa de perguntas paradigmáticas, ou seja, acho que já fica claro, quer dizer, nós temos um sistema jurídico ocidental que ele segue um determinado paradigma de justiça, e a justiça restaurativa, ela está fundamentada, ou ela é uma série de perguntas paradigmáticas que são alternativas a isso, né? Que são tentativas de fazer perguntas para esse sistema tradicional que nós temos de justiça. E é também um conjunto de valores e de princípios, é uma filosofia. Então, para além de uma metodologia, de uma prática, a justiça restaurativa ela é um conjunto de valores e de princípios. Então, é impossível a gente fazer, na minha perspectiva, a justiça restaurativa, eu vou aplicar as regras, a metodologia do processo circular e vou fazer justiça restaurativa. Não necessariamente, né? Porque se eu não trago na minha prática os princípios, os valores da justiça restaurativa, se eu não entendo isso como uma filosofia que, para além de prática, ela transcende a prática e ela, na verdade, está questionando as nossas práticas, ela está trazendo questões e alternativas e perguntas sobre a nossa prática, né? Então, a justiça restaurativa ela é uma visão de mundo, que é o que a Célia Passos traz, né? Naquele capítulo, no capítulo dela que a gente leu, também dá para depois a gente compartilhar. Até, Dri, se depois você puder me lembrar das coisas que eu estou prometendo aqui, senão eu não consigo depois lembrar, que é justamente o vídeo, né, sobre a raiz da punição, do Eduardo Bueno, e o texto da Célia Passos, onde ela vai justamente trazer a terceira onda da justiça restaurativa, que é justamente aquela que entende a justiça restaurativa como uma visão de mundo, né, como uma filosofia. Então, quando fala de perguntas paradigmáticas, quais são os paradigmas que fundamentam a nossa sociedade, né? Então, é justamente de ir na estrutura, inclusive com as questões estruturais, tá? Da nossa sociedade. Então, justiça restaurativa inclui, sim,
embora as pessoas, né, possam meio que tergiversar sobre essa questão, mas ela inclui uma crítica social também, uma crítica social, econômica, política, tá? Por quê? Porque a justiça restaurativa ela está preocupada com fazer perguntas sobre as estruturas, né? Perguntas paradigmáticas sobre as estruturas nas quais a gente se organiza a sociedade, né? Nosso sistema de justiça, enfim, a forma de trabalho, enfim, tudo isso, tá? Então, é isso que eu queria comentar. Se vocês tiverem alguma coisa, eu gostaria também de ouvi-los, até poder beber uma água aqui. Tem alguma coisa que chamou a atenção aí de vocês nessa leitura? Eu queria comentar a questão da punição. Ela vem realmente historicamente, e eu vou colocar também na cultura, na questão da culturalmente, a gente vai ver os modelos de legislação desde a criança. A gente tem o primeiro exemplo, o Código de Melo-Matos, que já era uma visão punitiva, né? A gente precisa entender essa construção, né? O menor infrator era realmente visto como um bandido, como um delinquente, não como uma pessoa que realmente tem direitos e que também, não vou colocar como vítima, mas que também recebeu esse conflito do contexto social, né? Também foi totalmente participou desse sistema injusto. E aí, depois da evolução, veio o SAM, veio o FUNEBEM, veio a FEBEM. A FEBEM, ela repensou um pouquinho mais, tirar um pouco da questão punitiva para colocar um pouco mais de projeto pedagógico, mas ainda não foi o suficiente. Depois de várias lutas sociais, nós conseguimos o ECA, que ainda é insuficiente, né? Ainda precisa repensar um pouco mais dentro do ECA, pelo menos é a minha visão. E depois, né? Quando passa dessas questões que são tão insuficientes, porque o sistema é muito desigual, né? Então, eu entendo, resumidamente, passando por todos esses contextos punitivos de legislação, que a criança vem desde pequeno para depois entrar no sistema. Eu trabalhei um pouco ali na KF, eu já peguei também os jovens depois de 18 anos que saiu do sistema prisional, que vai ali para a liberdade assistida, né? Livramento condicional para o regime aberto. Também a volta deles para a questão dessa justiça restaurativa, para ser inserido novamente na sociedade, também é algo muito injusto, ainda tem muitas barreiras a vencer, mas que ele também passou por esses processos desiguais. Então, eu repenso também a justiça restaurativa também como uma oportunidade desse sistema injusto, desse sistema desigual, que falta ainda muito para ser construído, e é incrível que hoje na sociedade, a partir de tudo isso, a gente ainda encontra pessoas debatendo, querendo a minoridade penal, né? O que é algo muito sério, que a gente não pode deixar de conversar aqui, ainda pensando nesse sistema punitivo, porque isso não deixa de ser ainda o pensamento cultural, o pensamento punitivo para continuar a continuidade desse processo. Então, eu acho que a justiça restaurativa, ela é uma oportunidade, e eu acho que ela também está ameaçada,
se a gente realmente não levantar a bandeira, não repensar realmente como reparar esses danos que a justiça restaurativa vem propor, se a gente não levantar realmente e lutar por ela, também está ameaçada por essa cultura, por esse pensamento punitivo que ainda está na nossa sociedade. Nossa, excelente sua reflexão, Adriana. Eu gostaria de retomar algumas coisas que você falou, aí também para todo mundo falar também, né? Mas que eu acho muito importante. Então, você resgatou essa questão do Código de Menores, né? Que era uma legislação para tratar do adolescente autor de ato infracional de forma extremamente punitiva, violento, muitas vezes, e cujo lastro a gente ainda tem até hoje. A gente ainda consegue observar resquícios dessa prática punitivista, ainda hoje que a gente já tem uma lei super avançada, que é a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, uma coisa que eu ressalto, sempre tenho ressaltado quando eu converso sobre isso, é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, antes dele ser questionado, que ele sempre foi questionado desde a sua concepção, ele sempre foi questionado e muito criticado, né? E muitas vezes incorretamente criticado, na minha percepção, é porque justamente ele nunca foi praticado. Então, antes de a gente criticar o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que a gente precisaria de uma experiência de prática do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a gente nunca conseguiu chegar nisso plenamente no Brasil. O ECA nunca saiu do papel plenamente. Então, ele é aplicado em alguns casos, ele é utilizado, mas, de fato, né, toda aquela proteção integral à criança e ao adolescente que preconiza o ECA, nós nunca chegamos a atingir. Então, como é que a gente pode dizer o ECA não funciona? Muitas pessoas falam isso, né? O ECA não funciona, o ECA só garante direitos, né? Bom, primeiro que se garante direitos é o mínimo que pode fazer, né? Uma vez que nós estamos numa sociedade que se diz liberal e que tem como princípio a garantia dos direitos fundamentais. Então, se garante direito é o mínimo que pode fazer. Não é nenhum acréscimo, não é nenhum luxo isso, né? Segundo que realmente nós não vimos o ECA ser praticado ainda da forma como deveria. Então, quando a gente chegar nessa experiência de praticar, de pôr em prática o ECA, acho que aí a gente pode avançar para um ponto de fazer algumas críticas, algumas inserções, algumas reformulações do que está ali. Mas eu acho que a gente não chegou nisso ainda. E por que eu falo isso? Eu estava pensando sobre essa questão na minha prática, né? A gente tinha muita dificuldade de conseguir colocar os adolescentes em conflito com a lei na escola. A escola não tinha uma percepção da necessidade desses adolescentes de serem incluídos novamente no sistema educacional como uma prática protetiva, né? Então, isso é uma questão, é uma luta, justamente que a gente tem esses resquícios ainda, né? Da punição, de que adolescente comete ato infracional, não tem jeito, é delinquente, enfim. Então, a escola, de certa forma, a gente encontrava algumas barreiras. Quando a gente conseguiu efetivamente garantir a vaga, né, depois de uma luta assim, histórica com a diretoria de ensino aqui em Itapetininga, a gente conseguiu garantir as vagas. Aí, depois disso, a gente percebeu que muitos adolescentes que falavam que queriam estudar, de fato, eles não queriam estudar. Né? Por quê? Porque eles, na verdade, alegavam que queriam estudar, mas era só para ter um discurso institucional, de que eu quero mudar de vida e tal. E aí, quando a vaga foi garantida e ele não ia para a escola, aí a gente começou a ver que havia nuances aí, né? Então, mas como que a gente vai perceber a nuance? Quando a gente garante direitos. Então, a mesma coisa eu digo para o ECA. Quando é que a gente vai perceber a efetividade do ECA ou não? O dia que a gente conseguir efetivamente pôr em prática. Né? Então, o dia que a gente conseguir pôr em prática o ECA, a gente vai ver o que precisa ser corrigido ou não. Fora isso, eu acho que a gente precisa pressionar as autoridades, fazer nosso papel como cidadão, para que, de fato, o ECA seja respeitado. Né? Porque quando você tem uma discussão sobre a redução da maioridade penal, eu acho que são desrespeito àquilo que está colocado. Então, é uma questão, inclusive, inconstitucional. Eu acho que fazer esse debate da redução da maioridade penal, além de inconstitucional, é ilegal e imoral, além de tudo, porque está mostrando ainda um resquício dessa lei, desse código de menores, dos códigos, né, que foram 2, né, códigos de menores que foram estabelecidos aí ao longo do tempo. Então, assim, coisas atrozes, assim, que tem se a gente for pegar o Código de Menores, tem coisas atrozes, assim, né? Então, enfim. Então, eu acho que nós que estamos trabalhando para a justiça restaurativa, a gente precisa de ter, inclusive, esse olhar de defesa mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente,
contra a redução da maioridade penal que você coloca, e assim, justamente defendendo a ideia de que enquanto a gente não puder garantir direitos, os direitos mínimos que estão lá no ECA, eu acho que não faz sentido a gente querer mitigá-lo, né? Destruir o ECA, enfim. Porque, de fato, a redução da maioridade penal é destruir aquilo que está no ECA. E outra coisa que eu coloco só rapidamente é que a justiça restaurativa, você coloca, né, acho que na sua fala, ela é uma oportunidade da gente, de fato, fazer justiça social. Né? Então, quando a gente... Né, exatamente, a justiça restaurativa, ela é uma oportunidade de a gente promover justiça social. E justamente por isso que ela precisa ser vista para além de uma prática, para algo, como ele fala aqui, uma amálgama, né, de elementos-chave, né, da percepção moderna dos direitos humanos. Quer dizer, não tem como a gente fazer praticar justiça restaurativa e não ser favorável aos direitos humanos. Eu acho que isso é uma contradição, uma contradição assim, que não tem como ser praticada. Então, eu sou contra os direitos humanos e eu vou praticar justiça restaurativa? Não tem como. Eu já quero dizer assim, claramente para vocês, e eu tenho suspeita de quem fala para mim que é contra os direitos humanos e acredita na justiça restaurativa. Então, acho que é uma coisa para a gente rever. Não tem como, é um contrassenso, né? A pessoa ter o interesse, ser facilitador de justiça restaurativa e não ser uma pessoa que defende os direitos humanos. E isso não significa jogar fora também as abordagens tradicionais, né? Com relação ao dano ao conflito, ele coloca isso aqui, um pouquinho antes desse parágrafo que eu li. Tá? Então, é possível a gente ir aos poucos, né, praticando essa visão de mundo que é da justiça restaurativa e reformulando ou até mesmo abolindo algumas práticas que são antigas. E ele fala de sociedade, né, sistema jurídico ocidental, é bem lembrado. Eu sempre retomo isso, eu acho que a gente não é ocidental. Nós, do terceiro mundo, não podemos dizer ocidentais, porque em nenhum momento o terceiro mundo foi considerado naquilo que é dito como ocidental. A gente importou o pensamento ocidental da Europa e do norte global, né? Então, assim, eu acho que o terceiro mundo, países latinos, não são ocidentais, de fato. Ou a gente, pelo menos, não participou na definição disso que é ocidental. Então, só para a gente ter uma ideia de que a gente ainda, o sistema jurídico ocidental, ele não atende, de fato, a necessidade, as demandas, ele coloca aqui, né, vítima, ofensor, comunidade, e ainda mais em países que estão na periferia, né, que não participaram dessa definição das leis. A gente importou, né, a gente importou o regramento, a filosofia jurídica desses países, né, do centro mundial. Tá? Então, é isso. Adriana, não estou ouvindo você falar. Eu acho que está... Veja aí. Porque você não está mutada, mas eu não estou ouvindo você falar. Vocês estão conseguindo ouvir? Não, né? Tenta ver aí se está colocando o fone. Não estou conseguindo ouvir. Se você sair e entrar de novo, acho que dá. Tenta fazer isso, de sair e entrar de novo, tá? Para a gente ouvir você falar. Enquanto isso, eu vou destacar também algumas outras coisas que a gente já leu aqui, que fala, né, que as práticas da justiça restaurativa, elas estão também se estendendo para, ultrapassando o sistema de justiça criminal, né, chegando às escolas, universidades, locais de trabalho, instituições religiosas. Acho que isso é uma coisa também, né, essa possibilidade, né, da justiça restaurativa de se adaptar a diversos contextos, né, onde existam pessoas, onde existam conflitos, né. É importante mesmo, agora que teve o evento da abertura da Justiça Restaurativa de São Paulo, quando foi falado no curso para a introdução à Justiça Restaurativa e de facilitadores, eles colocaram como um dos objetivos realmente trazer os professores das escolas para fazer o curso. É muito importante, eu acho que é muito importante também a gente falar aqui e convidar também para os professores da educação básica, educação superior, fundamental aqui de Itapetininga também
vir com a gente, se inscrever também para se tornar um facilitador, porque é muito importante. A escola, eu acho que é uma porta aberta também, que a gente vai lidar desde ali da base, né? Com a construção da justiça restaurativa, intermediando conflitos mesmo desde a base. Eu acho que é muito importante a participação dos educadores aqui de Itapetininga. Então, acho que isso é importante mesmo, até tá a Araci aqui, né, conosco, o Ricardo também, que está na educação, e a gente ir divulgando, né, gente, também, vocês, na medida do possível. Adriana, deu certo? Será que vocês estão me ouvindo? Sim, agora estamos te ouvindo. Então tá. Não sei o que aconteceu, demorei aqui para voltar. Bom, o que eu tenho trabalhado bastante, né? Porque trabalho também com mediação escolar, e o ponto que gera muita polêmica em relação ao ECA é a questão das tais palmadas, né? É impressionante como é generalizado a aceitação da palmada com finalidade pedagógica e educativa e punitiva também, né? Para algumas pessoas é punitiva. Eu ouvi uma professora defendendo o seguinte: se for só uma palmadinha, é pedagógica. Agora, se for agressiva, é punitiva. E eu tento desconstruir isso, de dizer que não existe essa questão de menor potencial ofensivo na palmada. A palmada, ela representa o fracasso da comunicação e do diálogo, que a partir do momento que eu me imponho, primeiro que tem uma questão de poder aí, quem é que dá a palmada, né? É o adulto em relação à criança. E o que o adulto está dizendo para ela? Quem manda aqui sou eu. Existe uma hierarquia de poder e você tem que me obedecer. Já que você não me obedeceu pela fala, que normalmente é agressiva também, então é a violência. Então, eu estou ensinando a criança desde cedo de que a linguagem que prevalece é a linguagem da violência. E essa é uma questão que a sociedade aceita numa boa, né? Olha só, eu apanhei quando criança e eu sou um bom ser humano. Eu defendo que esse é um discurso que a gente faz para se proteger das dores que teve quando apanhou, porque às vezes que eu apanhei, eu só guardei mágoa, me senti injustiçada e senti que eu não era amada. Então, assim, não é uma linguagem, para mim não funcionou. Às vezes que o meu pai ou minha mãe conversaram comigo, me explicaram, ainda que tenham me dado algum tipo de punição, no sentido assim, de castigo, você vai ficar sem fazer tal coisa, isso eu aceitava, porque eles tinham me explicado por que eu estava fazendo aquilo. A palmada nunca funcionou. Mas é impressionante como a questão punitiva convence as pessoas, e convence tanto que quando nós estamos falando daí de uma situação mais grave, as pessoas defendem, sim, que tem que ir para a prisão, sim, tem que sofrer até tortura, quer dizer, para o bandido, a ideia de bandido é muito forte, mas aí nós já falamos disso em outros eventos aqui, né, do grupo de estudo. Que tipo de bandido? Nós estamos falando daquele que é pobre, né, porque vai para a prisão quem? A gente tem sempre a esperança de que a punição, como você disse, não seja em razão da classe social. Se cometer um crime, ela tem que ser punida de alguma forma. Mas que tipo de punição? A punição, primeiro, esse sistema retributivo que a justiça criminal tem, não gera uma proteção, ou melhor, não reduz o número de crimes cometidos. Então, assim, tinha-se uma ideia de que uma pena maior impediria a pessoa de cometer crime. E isso não é verdade. Nos países que adotaram a pena capital, a pena de morte, não houve redução significativa do número de crimes. Então, é muita coisa para ser avaliada nesse sistema penal. E para muita gente, assim como o ECA protege excessivamente a criança, porque agora não pode mais educar o filho, é isso que a gente ouve, o que é uma bobagem. O ECA é proteção, não tem nada a ver com a ideia de educação enquanto agressão, né? Porque bater é agressão, não tem nada de educação nesse conceito. Na justiça penal é a mesma coisa, quer dizer, mandar uma pessoa para a prisão
não significa que está protegendo a sociedade. Talvez esteja, na verdade, potencializando aquela situação, e a gente vê isso pelo índice de reincidência, como o Rafael disse. E aqui também me lembra um outro ponto, né? Aí eu estou juntando muitas coisas ao mesmo tempo. Meu irmão é agente penitenciário, e ele comenta que lá no presídio existem 2.000 inocentes. É assim que eles se posicionam. A pessoa que está lá, ela se sente vítima da sociedade, ela sente que não deveria estar lá, que ela está recebendo algo desproporcional. Pouquíssimos assumem, dizem assim, não, eu cometi um crime, e eu estou sendo punido por isso, estou pagando por isso, né? E aí tem o outro reflexo, que é o seguinte, mesmo quem cumpre a pena, né, vamos admitir, ela cumpriu a pena tradicional, ela sai de lá, como é que ela se relaciona com essa sociedade? Independente do tempo que ela cumpriu a pena, ela não é mais aceita. E aí eu me lembro de uma entrevista que vi com aquele cantor Lindomar Castilho, né, que assassinou a esposa, né? E ele cumpriu integralmente a pena dele, e aí na entrevista o repórter, logo a primeira pergunta era referente a isso, e ele disse, eu não tenho mais nada a falar sobre isso, porque eu cumpri, eu paguei a minha dívida com a sociedade. Então, olha quantas coisas que nós temos para abordar, para tratar em relação à justiça criminal e também à justiça restaurativa. Eu fiz vários links aí, mas como reflexão, né? Porque a gente não tem resposta para tudo isso que eu estou trazendo aqui, porque existe toda uma questão cultural, social, que nós temos que começar a mostrar que existem outros caminhos, outras respostas. É isso, por enquanto. Nossa, legal, Adri. Muito, muito legal, acho que isso que você traz aí. E está aberto, se vocês quiserem comentar também. Ricardo está quietinho hoje. Estamos falando sobre o sistema jurídico ocidental, né? Enfim, já falando sobre questão das desigualdades, como isso afeta, né, também. A questão da punição, enfim. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. É assim, muito, muito, muito complicado você ouvir determinadas coisas, está de parabéns, Adriana, porque dentro da escola, essa defesa que eu venho pelo aluno e para o adolescente é muito mal vista ainda, e se torna complicado. Então, eu defendo o aluno, e aí, muitas vezes, eu ouço assim, você está defendendo um bandido, você não sabe quem é ele. Então, eu fico muito feliz de saber que eu estou no caminho certo. Obrigada, viu? A gente que agradece, né? Porque ter você, né, na escola, assim, pessoas como você, que está na escola, que está fazendo um tensionamento, né, a um sistema que a gente já está vendo que, por natureza, está fadado ao fracasso, né? E fazer essa resistência dentro do sistema escolar, a gente que tem que agradecer, né, na verdade, porque a gente sabe que não é fácil, né? Tem uma série de coisas aí que vão na contramão disso, né? E assim, e não é uma defesa que eu falo, eu trabalho também com adolescentes em conflito com a lei, não é uma defesa do injusto, não é uma defesa, é a defesa daquilo que é desproporcional, daquilo que é muitas vezes carregado de um discurso moral, né? Um discurso de deslegitimação do outro, de não reconhecimento da humanidade do outro. Então não é defender o que está errado, né? É simplesmente não defender a punição como única forma de resolução do conflito. Então, as pessoas falam, né? As mães falam para a gente, eu já ouvi muitas mães falarem, né? Até quando que eu sou responsável por ele? Até os 18? Eu falo, olha, depende, se a senhora quiser entender legalmente, até os 18, mas se a senhora quiser entender que a vida é uma constante troca e que a gente está em constante processo de causa e efeito e recebendo como algo na nossa vida que a gente ofertou, né, para os outros, aí a senhora vê, talvez seria responsável a vida toda, porque um dia a senhora também vai precisar do cuidado que ele está precisando hoje. Então, se a gente entender da forma grosseira, seria até os 18 anos que a senhora é responsável por ele, mas se a gente fosse entender da forma afetiva, a senhora é responsável por ele até o fim da vida,
até porque um dia a senhora, ele vai precisar se responsabilizar pela senhora, né? Então, assim, às vezes é uma noção tão simplificada, né, do que é cuidado, do que é o nosso papel, do que é educação, né, de fato, enfim, que acaba atrapalhando. E muitas falam, agora não pode mais bater. Agora que veio esse ECA, não pode mais bater. Eu falo, bater não pode, mas educar continua podendo, viu? Tá? É extremamente possível educar. Então, e bater não é a única forma, inclusive, né? Então, assim, a gente está sempre... Eu trabalho também com a questão do trabalho infantil aqui no município, então, essa semana mesmo eu tive vários embates sobre essa questão, né? Porque as pessoas falam, mas é melhor ele... A própria mãe fala, é melhor ele estar no farol vendendo alguma coisa do que vendendo droga. Aí eu tive que falar para ela, eu falei, então, hoje ele está no farol vendendo gelinho, geladinho, jujuba, sei lá, que nome que dá aqui. Mas amanhã o traficante vai ver vai vê-lo lá no semáforo e ele vai achar ele excelente para o trabalho. Então, hoje você expõe ele a um risco que amanhã você não vai ter como dar conta. Então, sabe, é todo um discurso, nós temos um discurso que é calcado em alguns valores que são muito complicados, né? A punição como forma de educação, o trabalho precoce como forma de fazer a pessoa ter um valor do trabalho, assimilar o valor do trabalho, uma série de equívocos que nós temos morais, né, inclusive de prática, que estão sustentados por falácias, né? Falácias que são mais morais e que é muito mais para manter a sociedade, né, de certa forma submissa e do mesmo jeito, imóvel, do que para, de fato, resolver a questão e promover justiça social, educação e tudo mais. Eu queria recomendar também para vocês um filme que eu assisti recentemente, esse está na Netflix, chama Eu Me Importo. Esse filme, para mim, é o que descortina o que é a realidade do que nós estamos vivendo, o aprofundamento de todo o aparato, inclusive jurídico, legal, para conseguir financiar ou promover a possibilidade de expansão do lucro contra as pessoas, né? Então, há todo um movimento, né, que cada dia mais a gente percebe de que, quando fala de direitos humanos, não rola, né? Por quê? Porque parece que precisa o nosso sistema, ele precisa, de certa forma, de explorar as pessoas, né? Para que essas pessoas possam garantir o lucro. Eu acho que esse filme, ele deixa, assim, bem claro que nós estamos vivendo e que futuramente a gente pode ver isso elevado à milésima potência. É muito interessante. Eu coloquei também o link daquele vídeo do YouTube que eu falei com vocês, né? A raiz da punição, tá? Bom, eu vou falar. Posso falar? Estão me ouvindo? Estou ouvindo você, Ricardo, desculpa. Eu fechei meu áudio aqui, mas a Adri eu não estou ouvindo. De novo, cortou o seu áudio, não sei por quê. Mas pode falar enquanto isso, Ricardo. O Ricardo vai falando até a Adriana. Na verdade, eu estou meio quieto porque a minha rede aqui está meio dando algumas falhas, né? Então, bom, eu vou falar algumas coisas que eu acho que eu já falei no grupo, mas só para a gente retomar a partir desse início de leitura, né? Que eu acho que são tópicos fundamentais. Quando a gente fala assim em prisão, né? Eu acho que é legal a gente pensar em sistema prisional. E mais uma vez eu venho com a fala do Foucault em dizer que manda para a prisão. Mas o sistema prisional, ele, do meu ponto de vista, e a partir da leitura do Foucault, do Michel Foucault, ele é composto pela prisão, ou seja, a cadeia, pelo hospital psiquiátrico e pela escola. Então, muitas vezes, eu acho que a escola ela está com uma estrutura dentro desse sistema prisional. Ela faz parte, do meu ponto de vista, hoje, muito desse sistema prisional. E eu dei aula no Centro de Ressocialização para Presos, aqui no presídio em Itapetininga, em 2007. E
E Acho que cortou, sistema né, Ricardo? prisional Voltou. a realização dos comportamentos, pensamentos, práticas. Bom, eu estou com um pedreiro aqui do lado, né, que eles não param de construir essa oficina também. Não tem então, problema, a gente eles não está colocam nem interferindo. O único problema está sendo a interferência que está oscilando um pouquinho sua internet, mas está dando para te ouvir. Tá. E a outra coisa é, bom, já pegando um pouco também essa questão do meu vizinho aqui, que construiu uma oficina mecânica, é incrível, mais uma vez eu chamo o Foucault, o sistema de vigilância, né? O quanto eles colocam câmeras, câmeras que filmam a rua inteira, cerca elétrica, quer dizer, soluções muito individualistas para proteger não sei o quê. Proteger o quê? Acho que deve ter algum dólares ou joias aqui que tem que ter um sistema de vigilância tão sofisticado assim, né? Bom, a outra coisa é que a gente tem que pensar que o indivíduo é produto da sociedade, né? Ao mesmo tempo que os indivíduos e grupos de indivíduos fazem a sociedade, a própria sociedade ela produz os seus indivíduos, né? E aí eu retomo mais uma vez o filme Parada 174, que para mim foi, do meu ponto de vista, é um filme revolucionário para entender o que foi aquele sequestro do ônibus lá no Rio de Janeiro, né? Para entender como é que você tem a formação daquela pessoa, né, que fez o sequestro do ônibus. A outra coisa, eu retomo o Castoriadis, Cornélio Castoriadis, que é um sociólogo, em que ele fala que nós somos fragmentos dessa sociedade, né, fragmentos ambulantes, e nós reproduzimos ela. E um outro ponto de vista, e aí eu fecho o meu pensamento, é que uma coisa interessante que eu ouvi vem do Marcuse, né, que a gente sempre fala em alienação, um sistema capitalista como um sistema que aliena, que pensa o lucro, que acirra as desigualdades socioespaciais, mas o Marcuse vem com uma ideia muito interessante, que a gente tem uma identificação com esse sistema. Quer dizer, é uma coisa para além da alienação, é uma identificação com esse sistema capitalista. Então, parece que os humanos se identificaram com esse sistema socioeconômico atual, que é o próprio sistema capitalista e todas as suas consequências. É isso, gente. Obrigado. Eu adoro o nível da conversa aqui, porque o negócio é pesado. Eu falo, vocês estão perdendo tempo. Vocês que não participam estão perdendo tempo, porque aqui o nível da discussão é pesado mesmo o negócio. Então, acho que o Ricardo traz coisas assim fundamentais para a gente pensar nisso. A sociedade disciplinar, né, que o Foucault chama a nossa sociedade, algumas sociedades, né, mas ali da época que ele está escrevendo, de sociedades disciplinares, né, do panóptico, a ideia do panóptico e tudo mais, isso vai se reproduzindo, né, que são sociedades de vigilância mesmo, né, e já tem pessoas que estão dizendo um pouquinho a mais, eu não passo além, e aí eu vou recomendar também alguns vídeos para vocês, vou colocar aqui, que fala de sociedades de controle, que é um passo além disso que é a sociedade da vigilância, a sociedade disciplinar do Foucault. Então, eu vou colocar alguns vídeos aqui para compartilhar com vocês, mas eu queria ouvir a Adri, que ela ia falar e o áudio dela não saiu. Adriana, por favor. Não está saindo. Será que se você tirar o fone funciona? Também não está saindo. O que será que está rolando, né? Nesse áudio. A gente vai continuar. Assim, você quer falar alguma coisa, Adriana? Porque eu vi que você abriu o áudio. Se você for falar, eu até vou pedir uma licença enquanto vocês vão falando, que eu preciso me ausentar uns minutinhos e já volto, mas dois segundos, tá bom? Adri, aí você voltando, Adri, a gente também, né, Adriana Rocha, tem que fazer assim, senão não vai dar para saber quem que eu estou falando, né? Pode ser que eu fazer uma pausa rapidinho, 5 minutinhos para banheiro, essas coisas. Aí eu vou dar uma pausa na gravação e aí a gente retoma daqui 2 minutos, tá bom? Tá bastante. Eu queria que a Adriana ela contasse
uma experiência, porque ela trabalha nesse meio de conciliação de conflitos, também na justiça restaurativa. Então, ela já teve várias histórias, eu acho que boas. Eu queria que ela compartilhasse para quem está assistindo o vídeo, conseguir conectar também a prática com o que a gente está conversando. Acho que seria interessante. Olha, eu sugiro, né, que a gente compartilhe essas experiências conforme a gente for fazendo as discussões, porque se a gente sacar uma experiência agora, ela vai ficar meio que fora de contexto. De repente, a gente está lendo alguma coisa que lembra alguma passagem, alguma experiência que a gente tenha tido. Porque, embora também tenha uma diferença, porque a Adriana trabalha com mediação, né, mediação, que é um pouquinho diferente da prática da justiça restaurativa, embora tenha muitas afinidades, inclusive né, no nascimento as duas estavam muito mais imbricadas, né? Mas, assim, eu até acho que é muito importante, a Adri tem feito isso algumas vezes, assim, compartilhar com a gente experiência, que é enriquecedor. A gente teve isso no outro grupo, né? Você trouxe algumas questões que foram muito interessantes, um caso em específico que você estava atendendo, eu lembro da situação lá de tinha um abuso e tudo mais. Então, assim, conforme a gente for falando, eu acho que fica mais dentro do contexto, porque para a gente não dispersar muito, que a gente já vai dispersar normalmente na conversa mesmo. Eu não sei, é minha sugestão, Dri, mas também fica à vontade, também, enfim. Tá me ouvindo? Que agora eu fico preocupada se estão me ouvindo. Então, Adriana, agradeço aí realmente a sua manifestação, e o que eu queria esclarecer é exatamente isso que o Rafael acabou esclarecendo. A minha experiência em relação à justiça restaurativa, ela é ainda inicial. Eu participei de poucos círculos, né, porque nós estávamos fazendo lá o trabalho nas escolas, então eu estava mais ouvindo, porque não é realmente a minha área, tanto que eu não me sentia à vontade para conduzir, né, ali o círculo. Eu sempre acompanhava o Rafael e o Ricardo, principalmente. E então, na justiça restaurativa, eu não tenho tanto para contar. Tenho esse caso que o Rafael mencionou de abuso, mas isso foi num ambiente de mediação. Mas, claro, na medida que a gente for conversando, eu acho que fazer esse link é importante, né? Porque, até por isso, Adriana, eu fui para a justiça restaurativa, eu não trabalho com a área criminal, especificamente, a minha advocacia é mais voltada para a área familiar, né? Mas sempre está acontecendo alguma situação. E aí, quando eu descobri a justiça restaurativa, eu quis conhecer como é que ela funciona na prática. Então, o que eu diria para você? Em termos de justiça restaurativa, eu ainda estou num processo de aprendizagem, eu me sinto ainda bem caloura, digamos assim, né? Talvez seja o termo melhor para ser usado, mas ainda é inicial. Então, por isso, inclusive, que nós falamos desse, né, do grupo de estudo como uma forma de ampliar esse debate, para se sentir, inclusive, à vontade para compartilhar. Mas eu acho que nós podemos fazer essas duas coisas. Eu vou, sim, compartilhando na medida que a gente for conversando, porque, nesse momento, eu não tenho algo bem específico de justiça restaurativa para compartilhar. O Rafael tem muito mais, porque ele participou de muito mais círculos do que eu. Mas agradeço aí e vou compartilhar, tá bom? Obrigada. Agradece, né? Ricardo, se eu puder aparecer no vídeo aí, eu estou querendo tirar foto para a gente depois postar. Então, se você puder aparecer no vídeo aí um pouquinho, você sair na foto, eu vou agradecer. E aí eu quero tirar uma foto para a gente. Aê, arrumar o... Ah lá, aê. A gente poder compartilhar depois nas nossas redes sociais o grupo de estudo aí, que para mim tem sido muito importante, é um respiro mesmo, né? Acho que é uma forma da gente respirar. Não sei, gente, a gente já pode ir avançando aí, que a gente tá... E assim, eu não tenho pressa, tá? Uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês, assim, a gente não tem pressa, e eu acho que isso meus dois parceiros de longa data, que estão há mais tempo aí, a Adriana Rocha e o Ricardo, vão confirmar. A gente vai fazendo uma leitura, assim, para a gente se aprofundar sem pressa, sem correria. A vida já exige da gente muita correria nas outras coisas, e acho que aqui a gente não precisa correr, né? Mas se a gente tiver, acho que já conversado bastante, a gente pode continuar a leitura, né? Tem mais um tempinho.
Então, queria revezar. Alguém gostaria de ler essa parte? A gente vai, tipo assim, de tópico em tópico, uma pessoa vai lendo, para a gente ir revezando. Pode ser? Aí, se ninguém se habilitar, eu faço, né? Fazer o quê? É que saiu o texto da minha tela aqui, Rafael. Uhum. É por isso que eu estou procurando de novo aqui. A minha conexão hoje não está colaborando com a gente. Hoje nós estamos sendo pegos. Eu tive que vir para cá também, estou no núcleo, né? Então, porque lá no meu trabalho também, lá no CRES, onde eu estava, não está rolando também a conexão. Quer dizer, não tem internet, né? Um mega para 500 computadores, aí não dá. Estava sobre a finalidade do livro. Acho que vai abrir, daí eu posso ler aqui, para ajudar você também. Tá bom. Rafa, se você quiser começar, não está abrindo aqui para mim. Eu levanto a eu estou na página 13, então. Tá, beleza. Página 13 é por que este livro? Né? Na verdade, é uma pergunta. Por que este livro? Bom, neste livro, não tentarei defender a justiça restaurativa, não explorarei as muitas implicações dessa abordagem. Gostaria que ele fosse uma breve descrição ou visão geral da justiça restaurativa, uma espécie de resumão. Ainda que apresente abaixo alguns dos programas e práticas, meu foco recairá principalmente sobre os princípios ou filosofias. Outros livros da série Little Books of Justice and Peace Building exploram práticas e modelos de modo mais completo. Uma lista dos livros disponíveis está no final deste exemplar. Esse livro é para as pessoas que ouviram a expressão justiça restaurativa e estão curiosas sobre suas implicações. Também é uma tentativa de trazer clareza àqueles que estão envolvidos nesse campo de atuação, pois é muito fácil perder o rumo e o sentido da nossa missão. Todas as inovações sociais tendem a se desencaminhar à medida que se desenvolvem e expandem, e a justiça restaurativa não é uma exceção. Na presença de cada vez mais programas que se intitulam justiça restaurativa, não raro o significado desse termo se torna rarefeito ou confuso. Devido à inevitável pressão do trabalho no mundo real, a miúde, a justiça restaurativa tem sido sutilmente desviada e cooptada, afastando-se dos princípios de origem. Essa questão vem preocupando de modo especial os grupos de defesa dos interesses das vítimas. A justiça restaurativa se diz orientada para as vítimas, mas será de fato? Essas associações de vítimas temem que os esforços para promover a justiça restaurativa sejam com frequência motivados principalmente pelo desejo de trabalhar de maneira mais positiva com os ofensores. Tal como o sistema criminal que procura aprimorar ou substituir, a justiça restaurativa poderá se tornar apenas uma forma de lidar com aqueles que cometeram ofensas. Acho que isso é bem interessante, né? Outros se perguntam se ela de fato atendeu de modo adequado às necessidades daqueles que cometeram ofensas e se empenhou suficientes esforços para ajudá-los a se tornarem uma melhor versão de si mesmos. Será que os programas de justiça restaurativa oferecem apoio suficiente para que os ofensores cumpram suas obrigações e mudem seus padrões de comportamento? Será que, de fato, tratam os males que levaram os ofensores a se tornarem quem são? Tais programas não estarão se tornando somente uma outra forma de punir os ofensores sob outro pretexto? E a comunidade como um todo estará adequadamente autorizada e motivada para envolver-se e assumir suas obrigações? Outras preocupações são estas. Será que, ao implementar a justiça restaurativa, estamos replicando padrões de disparidade racial e econômica prevalentes na sociedade? Será que a justiça restaurativa, tal como praticada nos Estados Unidos, por exemplo, está sendo aplicada basicamente para os caucasianos? Está tratando adequadamente das disparidades subjacentes aos problemas sociais? Experiências anteriores para promover mudanças no campo da justiça nos advertem que desvios e deformações acontecem inevitavelmente, apesar de nossas melhores intenções. Se os defensores da mudança não estiverem dispostos
a reconhecer e atacar esses prováveis desvios, seus esforços poderão acabar produzindo algo muito diferente do que pretendiam. De fato, as emendas podem acabar sendo muito piores que o soneto que planejavam reformar ou substituir. Uma das salvaguardas mais importantes contra tais desvios é dar a devida atenção aos princípios e valores fundamentais. Se estivermos bem conscientes deles, se planejarmos nossos programas com esses princípios e valores em mente e se deixarmos avaliar por esses mesmos princípios e valores, é bem mais provável que nos mantenhamos na trilha correta. A questão é que o campo da justiça restaurativa tem crescido com tanta rapidez e em tantas direções que às vezes não é fácil caminhar para o futuro com integridade e criatividade. Somente uma visão clara dos princípios e metas poderá oferecer a bússola de que precisamos para encontrar o norte num caminho inevitavelmente tortuoso e incerto. Este livro é uma contribuição que procura articular os conceitos da justiça restaurativa e seus princípios em termos bem diretos. No entanto, devo admitir que existem limitações à estrutura que esboçarei aqui. Apesar de ter me esforçado bastante para manter uma abertura crítica, possuo um viés favorável a esse ideal. Além disso, apesar de meu empenho contrário, escrevo do ponto de vista da minha própria lente, que se formou a partir daquilo que sou, um homem branco, de classe média, descendente de europeus e cristão menonita. Tal biografia e ainda outros interesses necessariamente modelam minha voz e visão. Mesmo havendo certo consenso dentro do campo da justiça restaurativa quanto às grandes linhas que demarcam seus princípios, nem tudo passa sem contestação. Essas páginas retratam a minha compreensão da justiça restaurativa, que deve ser comparada com outras vozes. Por fim, escrevi este livro no contexto da América do Norte. A terminologia, as questões levantadas e mesmo o modo como o conceito foi formulado refletem, em certa medida, as realidades do meu ambiente. A primeira edição foi traduzida para muitos idiomas, contudo as traduções para contextos diferentes ultrapassam o campo da linguagem. Tendo em vista esse pano de fundo e essas qualificações, passemos agora à questão. O que é justiça restaurativa? Muitas ideias equivocadas cercam o termo e penso que é cada vez mais importante definir aquilo que a justiça restaurativa não é. Antes de fazê-lo, entretanto, tecerei alguns comentários sobre a presente edição revisada. Bom, acho que aí ele já traz muitas coisas assim importantíssimas, né? A generosidade dele de assumir, né, a perspectiva, o que a gente hoje tem chamado, né, e muitas ainda chamam sem o devido cuidado a esse termo, de lugar de fala, né, ele se situa muito bem. Ele se situa muito bem onde que ele está, quem é ele, qual é a perspectiva, o ambiente onde ele está inserido, para entender e dizer o que é a justiça restaurativa, né? Eu acho isso uma generosidade, uma crítica importante para dizer da própria lente dele, né? Só lembrando que o Howard Zehr, ele escreveu aquele livro Trocando as Lentes, que é um dos livros que ficaram mais famosos, né, na ideia da justiça restaurativa. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, eu sei que a Adriana Rocha já leu, né? Mas Trocando as Lentes. Então, eu não consegui ler esse livro. Mas aí ele também toca nessa questão, né, do quanto que a justiça restaurativa, se nós não cuidarmos dos seus princípios e valores, né, como ela pode ser transformada e desviada da sua pretensão inicial, né, da sua ideia inicial. Então, muitos programas de justiça restaurativa se intitulam, né, programas de justiça restaurativa, mas no fundo não passam de tribunais restaurativos, né, tribunais que têm o nome de justiça restaurativa, mas na verdade são tribunais que na verdade de restaurativo tem muito pouco ou quase nada, né. Então, inclusive também existem críticas a respeito dessa modalidade, né, de justiça restaurativa que está atrelada totalmente ao sistema de justiça. Então, existem alguns movimentos, né, de justiça restaurativa que tentam se dissociar
do sistema de justiça. Então, a gente tem um núcleo de justiça restaurativa, chama Nelson Mandela, e é um núcleo popular. Assim, um núcleo que foi criado pelas pessoas e não está ligado como nós estamos ligados ao sistema de justiça, justamente por ter uma ideia muito mais ampla, né, de que a justiça restaurativa ela é uma filosofia que deve se enraizar e se espraiar pela sociedade mais ampla e não ficar restrita ao modelo, ao sistema de justiça, justamente para não reproduzir o modelo da justiça criminal, né, que senão daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa, ele coloca isso, né, no texto, só que com o nome de justiça restaurativa. É muito fácil a gente simplesmente mudar o nome, né, mas manter as mesmas velhas práticas. Então, acho que esse é o cuidado que a gente precisa ter quando a gente está falando de justiça restaurativa. É uma tentativa de fazer perguntas alternativas, né, perguntas paradigmáticas, é crítico, né, uma abertura crítica, existe essa abertura crítica, ele coloca aqui, né, enfim, para a gente resguardar e evitar que a justiça restaurativa seja desvirtuada, de certa forma, né? E aí, como ele fala, né, que a emenda saia pior do que o conserto, né? Para a gente evitar deformações. Não sei se vocês querem destacar alguma coisa, mas eu enquanto, né, eu deixo aberto para vocês falarem, eu vou grifando algumas coisas para não perder aqui. Bom, vou falar. Vocês estão me ouvindo bem? Está falhando? Sim, estou me ouvindo bem. Bom, também vou um pouco nessa ideia da justiça restaurativa na tentativa de fazer perguntas e questionamentos, né? E então acho que o espaço de estudo cabe alguns questionamentos. Na verdade, também acho que quem já me ouviu falar talvez eu acabe falando coisas que eu já falei em outros momentos, né? Tudo bem, eu quero pensar um pouco a questão da estrutura, do sistema, mas também quero fazer a seguinte reflexão. Quer dizer, enquanto professor, né, e aí é uma outra questão que eu coloco, se nessa sociedade que nós estamos vivendo hoje, se nesse país, existe ainda o professor, né, que me parece que ficou a categoria com outro conteúdo que não contempla o que é ser professor, né? O professor Milton Santos falava em 87 que no Brasil não existem cidadãos, né? E aí ele vai explicar que os pobres não é permitido ser cidadão e a classe média quer ser classe consumidora. Então eu não sei se como o professor Milton falava, o geógrafo Milton Santos falava que em 87 que no Brasil não existem cidadãos, eu hoje quero trazer um pouco essa ideia e perguntar, existem professores hoje? Né? O que estamos entendendo como professores? Enfim, até porque eu acho que talvez quando a gente se proponha a estudar, aí começa a surgir a possibilidade da existência do professor e ele sair um pouco daquele ritmo frenético que é imposto a ele. E aí eu quero pensar o seguinte, como é que, de repente, enquanto professor ou enquanto gay, também eu, por exemplo, não tenho práticas ditatoriais, né? Eu também não sou um ditador nas minhas práticas. Tudo bem que a gente faz parte dessa estrutura, mas até que ponto a gente não é conivente com essa estrutura e a gente não ajuda a reproduzir essa estrutura, esse sistema, seja o sistema capitalista, seja o sistema educacional, seja o sistema da justiça criminal, né? O quanto que a gente não é peça desse sistema e o quanto que a gente não é conivente com esse sistema em reproduzir as relações de poder, né, desse sistema, principalmente quando a gente está em postos de comando, não é? E aí eu me lembro muito bem, trago também a Hannah Arendt, a filósofa Hannah Arendt, mais uma vez a questão da banalidade do mal, né? Até que ponto a gente também não é aquele cara que estava mandando as pessoas para os campos de concentração e aniquilando com elas, não é?
Então, até que ponto a gente não é obrigado a agir conforme esse sistema nos coloca regras e nos impõe a agir desta maneira, né? Até que ponto a gente não faz parte desse sistema Matrix, né? E aí eu chamo o filme, a trilogia do Matrix, para dizer que nós também somos parte da Matrix e nós também estamos reproduzindo essa Matrix, não é? E, de repente, se a gente começa a questionar isso, incomodar muito, a gente é deixado de lado, a gente é perseguido, a gente é tentado ser silenciado e deixado numa zona escura do sistema Matrix. Enfim, é um pouco essas reflexões que eu queria colocar para vocês. Eu acho que você traz uma questão interessante para a gente pensar, né? O que é que como nós estamos falando daquilo que pode acontecer com a prática da justiça restaurativa, que é de ser desvirtuada, quer dizer, será que, de certa forma, também as instituições às quais nós estamos vinculados, eu como psicólogo trabalhando no CREAS, será que eu não reproduzo a lógica punitiva, desvirtuando o verdadeiro sentido daquela instituição com a qual eu trabalho, ou a qual eu estou ligado? Quer dizer, aí eu faço essa reflexão enquanto eu, Rafael, psicólogo do CREAS, mas a gente poderia muito bem fazer, se eu fosse professor, né? Eu enquanto professor dentro da escola, né? Será que eu também não estou reproduzindo essa lógica punitiva? E aí na linha do que a Hannah Arendt coloca, né? Promovendo mesmo o mal, né? Porque o mal não é um mal absoluto, algo acima das nossas cabeças que paira na figura de um ser mitológico, ou até mesmo, né, a gente possa acreditar, chamado demônio, Satanás, Lúcifer. Quer dizer, o mal não é esse. O mal, ele é praticado pelas condutas cotidianas nossas. Ele é reiterado por essas condutas cotidianas. Então, nós temos por obrigação, né, eu acho que é uma obrigação, inclusive, para manter a coerência entre o nosso discurso e a nossa prática, né, se questionar todos os dias sobre isso. Quer dizer, enquanto pessoas que estudam a justiça restaurativa, que trabalham com a justiça restaurativa, a gente precisa estar sempre fazendo essa reflexão sobre a nossa conduta, né? E eu sempre falei desde o começo para vocês, né, na nossa formação, que eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho um ímpeto violento muito grande e que eu tenho que estar sempre resguardando as fronteiras, tomando muito cuidado para que esse ímpeto violento não venha, né? Porque não é fácil me controlar a violência, a minha violência, né? Então, é uma coisa que eu me pergunto e eu me faço essa pergunta: até que ponto nós não somos os ditadores ou os coniventes com a lógica punitivista, né? Com punitiva? Então, é uma pergunta que eu me faço, né? E acho que a Hannah Arendt coloca uma outra questão ali, que ela diz que é primordial no livro, né? A Condição Humana, o que estamos fazendo? Essa é a pergunta fundamental do livro, né? A pergunta dela fundamental o que nós estamos fazendo, e o que nós estamos... É preciso que a gente reorganize aquilo que a gente está chamando de condição humana. Porque o que vai dar para nós a dimensão daquilo que nós somos como condição humana é aquilo que a gente faz. E eu acho que aí nisso está muito ligado com a ideia existencial, né? Quer dizer, a existência precede a essência. Ou seja, eu não sou aquilo que em essência abstrata eu sou como ser humano. O ser humano sei lá, bom, né? Enfim, ao longo da história da filosofia, do pensamento, até mesmo da psicologia, a gente já concebeu o ser humano com uma infinidade de essências, né? O que é o ser humano? O que constitui o ser humano? Os existencialistas, ao contrário da maior parte das pessoas, eles vão dizer assim: não existe uma essência a priori. A existência, ela antecede a essência. Então, se eu quero saber o que é uma coisa, eu tenho que saber quais são os seus existenciais. Ou seja, o que aquela pessoa, o que aquele ser, aquele objeto faz. Aí eu vou determinar a sua essência. Então, que a essência, ela é precedida pela existência. Então, o que a Hannah Arendt está tentando no livro A Condição Humana é justamente perguntar o que é a condição humana, mas para a gente se perguntar o que é a condição humana, para a gente formular, definir o que é a condição humana, a gente precisa se perguntar sobre o que estamos fazendo no mundo. E ela justamente escreve um pós-guerra. Ela está se perguntando sobre
O que nós estamos fazendo no mundo, um mundo que passou por 2 grandes guerras e por outras infinitas guerras aí, né, variadas guerras ao longo das épocas todas, quer dizer, e nós não estamos nos perguntando sobre o que nós estamos fazendo, nós não estamos chegando à raiz do que nós somos. A gente fica teorizando, né? O ser humano é isso, é liberdade, a essência do ser humano é a liberdade, a essência do ser humano é a vontade, a gente pegar, né, Schopenhauer, a essência do ser humano é o inconsciente, se você quiser pegar a psicanálise, quer dizer, mas o que é que nós estamos fazendo? Porque é isso que vai dizer o que é parte da nossa condição humana. Então, a chamada aqui, para não desviar do foco da justiça restaurativa, é justamente a todo instante nós sermos convocados a pensar o que nós estamos fazendo, pelo amor de Deus, na nossa relação mais banal no dia a dia, aquela relação quase que não tem, né? Se você, por exemplo, for, sei lá, pagar alguma coisa, um boleto numa lotérica, ou se você for numa relação íntima de amor que você tem com alguém, quer dizer, o que é que você está fazendo nessas relações? É sobre isso que a gente tem que se perguntar, porque é nesse momento que a gente ou vive ou não vive justiça restaurativa. Lembrando sempre que não é uma simples vivência 880, né? Que isso requer que a gente também perceba que a gente está em processo também, né? De viver a justiça restaurativa. Não é o que é dado, que a gente alcança e pronto, se iluminou e está tudo certo. É um processo, né? Viver conforme os princípios e os valores da justiça restaurativa é um processo. E nós estamos nesse processo. Enfim, que eu acho que por hoje já estamos bem, né? Caminhamos bem. Mas deixo aberto para vocês, para a gente encerrar aí. Se vocês quiserem comentar, fazer algum comentário, falar alguma coisa. Não estou ouvindo a Adri de novo. Não estou ouvindo. Hoje, eu acho que a próxima vez eu vou seguir a sugestão do Ricardo lá no grupo e eu vou fazer pelo Google Meet, para a gente evitar isso, porque a gente nunca teve esse problema no Google Meet, né? Embora a gente consiga gravar aqui e tudo mais, né? Não estamos conseguindo ouvir você. Não estamos. Então, sai e volta para a gente poder... eu coloco aqui para a gente ir se comunicando para a gente encerrar também. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Enfim. O Google Meet não tem como gravar, Rafa? Não tem que pagar para gravar. E aí... Eu não sei, essa plataforma, ela parece que ela tem uma visualização melhor, ela tem uma resolução melhor, mas parece que ela é mais sensível às oscilações da rede, Exato. E aí ela cai a imagem, cai o som, trava. Você mesmo, na hora que você estava falando anteriormente, estava dando umas travadas na sua fala, pelo menos eu estava... Eu não sei por que essa plataforma, ela... pois é. Ela é mais sensível, parece, que essas oscilações da rede. Exatamente. Diga, Tri. Será que agora me ouve? Estamos ouvindo, beleza. Uhum. Tá? Sim. Bom, então só queria fazer a minha colocação final, porque eu já tenho que sair, mesmo que o horário aqui tá em cima para mim também. Bom, eu acho que nós hoje tivemos a oportunidade, né, de retomar essa conversa, e tudo isso que vocês trouxeram, principalmente essa avaliação final aí, essa autoavaliação, que eu chamo também de autoconhecimento, né, é realmente desafiador quando a gente se propõe a trabalhar com qualquer método, mecanismo, como a gente queira definir, de solução, né, de controvérsias e conflitos. Essa autoanálise, realmente, de como é que eu me posiciono, porque eu já comentei que, para mim, foi toda uma transformação que a mediação me causou, inclusive do grande desafio para mim, que é a comunicação não violenta, e a escuta ativa, comunicação não violenta e empatia. Eu diria que é a minha tríade desafiadora. Por quê? Porque eu falo muito, naturalmente, então, quem fala muito, às vezes, tem dificuldade para ouvir. E qualquer pessoa que se propõe a trabalhar como facilitador, né, de diálogo, seja na justiça restaurativa, na mediação, enfim, precisa exercitar a escuta.
e a escuta a partir do outro. Claro que eu não me afasto das minhas origens, das minhas crenças, das minhas ideologias, mas para que eu possa, de alguma forma, efetivar essa ajuda, eu tenho que partir do outro, né? Então, é o desafio da empatia e da comunicação não violenta no dia a dia, que é muito difícil, porque no relacionamento do dia a dia com a família, com o parceiro ou a parceira, né? A gente acaba se acostumando a uma linguagem, às vezes, hostil, né? Ou não cautelosa, digamos assim. Então, esse, para mim, é o grande desafio. Então, acho que essas reflexões que o Ricardo trouxe, e sobre a questão aí dos professores, eu vou pensar um pouco mais, viu, Ricardo? Eu acho que, até porque não daria para a gente conversar isso nesse momento, mas eu anotei aqui, achei pertinente as suas colocações. Então, é isso, e agradeço novamente, viu, Rafael, aí a oportunidade de todos vocês, acho que a gente só está começando, né? E, de fato, nós não temos pressa de trabalhar, embora eu agora já estou saindo, porque já tenho outro compromisso e eu tenho que almoçar, senão a minha pressão cai, daí fica complicado. É isso, então, muito obrigada. Eu agradeço também imensamente aí a participação de vocês, Daniel, Araci, a Adriana, a Érica também, que participou um tempo com a gente, a Adriana Rocha, a Adriana Andrade e o Ricardo, tá bom? Então, a gente fica por aqui até daqui 15 dias, tá bom? Então, uma das coisas que eu quero manter, a gente demorou para começar por conta de alguns problemas meus, mas dia 12 de março a gente está de volta, tá bom? Então, a gente vai se falando, né, no nosso grupo, mantendo o contato e eu vou compartilhando os links com vocês, tá bom? Muito obrigado e seja um excelente final de semana para todos vocês e todas vocês, tá?